Bom dia, caoístas lindos e lindas do meu coração. Nesse episódio, vou falar um pouco sobre paradigmas. É muito comum nos grupos de magia do caos que a gente fale assim, isso depende do seu paradigma. Mas afinal, o que é o paradigma? O paradigma, inicialmente, é um conceito da teoria do conhecimento que representa a definição de um modelo, exemplo ou padrão a ser seguido. Esse conceito, inicialmente, ele era da gramática, do estudo da língua, usado para se referir entre um tipo específico de relação estrutural da linguagem. Posteriormente, passou a ser utilizado pelos outros ramos da ciência para definir os métodos que já foram testados, aprovados e que são repetidos ao longo do tempo. Na magia, o paradigma é um conjunto de crenças, seja as estruturas da sua crença ou as estruturas da crença pregada por algum sistema mágico ou religioso. Mesmo sem saber a definição de paradigma, todo mundo segue algum tipo de paradigma, ou seja, segue algum modelo de crenças. E esse modelo de crenças é o que direciona a forma como a gente faz a magia acontecer. Como cada pessoa pode ter um paradigma diferente, é praticamente impossível listar todos os paradigmas possíveis. No entanto, existem alguns paradigmas básicos que podem ser nomeados. Eu costumo separar primariamente entre dois macroparadigmas, que é o paradigma sobrenatural e o paradigma biopsicossocial. E dentro de cada um desses macroparadigmas, ou seja, dentro do paradigma sobrenatural, dentro do paradigma biopsicossocial, existem vários subparadigmas também, principalmente no paradigma sobrenatural. Afinal, cada uma das religiões, dogmas, doutrinas, sistemas mágicos, pelo menos ocidentais, eles são subparadigmas desse paradigma sobrenatural. E quem nasce hoje no Brasil é praticamente obrigado a acreditar no paradigma sobrenatural. Afinal, a gente já nasce sendo condicionado a acreditar principalmente no cristianismo, seja dentro do catolicismo ou do evangelismo, ou também na Umbanda e espiritismo. Todas essas religiões, elas se baseiam nesse paradigma sobrenatural, que existem outras dimensões para além da nossa realidade material, que existem diversas entidades que agem sobre a nossa realidade, que essa magia que a gente faz, na verdade, é um contato que a gente faz com essas outras realidades ou entidades, e essas outras realidades ou entidades agem sobre a nossa realidade material. Então, a gente é pré-programado, digamos assim, condicionados a acreditar nesse sobrenatural, de que existem outras dimensões, outras formas de existência, seja que essas outras dimensões sejam o céu, o inferno, o purgatório, o mundo dos espíritos, planos astrais, e que existem diversas entidades, deuses, demônios, anjos, santos, e entre os deuses, assim, não só os deuses cristãos, deuses de diversas mitologias, ou espírito de pessoas desencarnadas, as pessoas que, como nós, já viveram na Terra e a alma delas é eterna e elas vão continuar vivendo em outra dimensão, que podem reencarnar na Terra como uma pessoa de novo, ou como animais, ou que podem incorporar em outras pessoas, como acontece no centro de Umbanda, ou seja, entidades que são geralmente vistas como sencientes, mas que não estão na nossa realidade material,
de outra dimensão ou de outras dimensões agem sobre a nossa realidade material. Quando você reza pedindo a Deus, a Jesus, aos santos, aos orixás, para que eles resolvam alguma questão da sua vida, você está utilizando o paradigma sobrenatural. Ou seja, você supõe que existem entidades em outras dimensões que agem sobre a nossa realidade. E o outro macro paradigma que existe é o biopsicossocial. Ele se aproxima mais das religiões orientais. Por quê? Porque a base é o conhecimento do funcionamento do universo material, né, o universo real, aquilo que a gente pode ver, tocar e sentir, e também o conhecimento do funcionamento da nossa mente e o controle da nossa própria mente. E que a magia ela acontece de forma biopsicossocial, ou seja, biológica, psicologicamente ou socialmente. A magia acontece através das pessoas, não através de outras dimensões ou outras entidades, mas sim através do conhecimento que nós temos do ser humano, né, e de nós mesmos, da nossa sociedade. E nesse caso do biopsicossocial, a magia seria mais como uma manha, né, como eu falei no vídeo anterior, como uma manha de videogame. Você tem o conhecimento de um atalho que te leva ali por baixo dos panos da realidade, mas ele é natural, só que ele não é geralmente conhecido. Temos um exemplo bom que é na questão da hipnose, né? Você hipnotiza a pessoa, consegue hackear a mente dela para que ela tenha uma percepção diferente do mundo, né? Como no caso de comer uma cebola achando que é uma maçã. Aquilo é uma magia biopsicossocial, é um hackeamento do próprio cérebro, da própria mente. Mas sem entrar em muitos detalhes, né, sobre cada um dos paradigmas, que são infinitos, vamos lembrar que o nosso paradigma próprio, em geral, ele é multifacetado ou fragmentado, ou como uma concha de retalhos, digamos assim. Porque nós somos condicionados desde pequenos a um conjunto de crenças que são base do nosso paradigma. A gente pode ir contra eles ou não, ou mantê-los ao longo da vida, mas a gente vai captando outros tipos de crença, outras crenças de diversas formas. Então, nosso paradigma pessoal, ele é uma concha de retalhos. É muito difícil falar assim, nossa, o meu paradigma é esse. Não, ele pode ser parte sobrenatural, parte biopsicossocial, ou biopsicossocial baseado no sobrenatural, nas crenças sobrenaturais, ou vice-versa. A gente acaba pensando tão pouco sobre isso, a gente vive muito no modo automático, né? Simplesmente faz as coisas e pronto, que a gente nem pensa em qual é o próprio paradigma. Às vezes a gente nem tem o conhecimento de quais são os paradigmas possíveis ou quais são as crenças possíveis. A gente simplesmente segue e deixa rolar. Comece a listar as suas próprias crenças, o seu próprio paradigma, as crenças que fazem parte do seu paradigma. Iniciamos ali com dois macro paradigmas, né? O sobrenatural e o biopsicossocial, que a gente pode separar inclusive até em o sobrenatural e natural ou científico. Um leva em conta que existem coisas que a gente não faz ideia, existem outras dimensões, outros seres, etc. E o outro leva em conta apenas um materialismo mesmo, o mundo, a realidade como ela é, a gente vê, como a gente a percebe. Aí de um lado, né, do sobrenatural temos a maioria das religiões ocidentais, que sempre tem a ver com entidades, e do outro temos religiões orientais, né, como o budismo e taoísmo, que levam em conta o nosso progresso interior, né, o nosso controle do nosso corpo e da nossa mente. Para ficar ainda mais claro essa diferenciação, é possível observar, por exemplo, os servos astrais dessas duas formas.
no macro paradigma sobrenatural, o servo astral ele é uma entidade e em geral é visto como senciente e que existe de fato em outro plano de existência, um plano astral, uma outra dimensão. Ou pode ser considerado como um arquétipo, um conjunto de características ou habilidades que podem ser incorporadas mentalmente ao magista, a você. Então, em geral, o seu paradigma ele vai definir, inclusive, qual que é esse conceito, qual que é o conceito que faz mais sentido. Quem é do paradigma sobrenatural vai achar que o servo astral é igual um santo, né? Que ele existe lá na outra dimensão e que ele tá lá ajudando. Não, eu vou ajudar lá o Rafael a ele arrumar um emprego, eu vou ajudar o Rafael a fazer isso que ele quer. Já dentro do paradigma biopsicossocial, ele é considerado um arquétipo ou um conjunto de características e habilidade simbólica que simplesmente vai reprogramar a minha mente para que eu consiga fazer aquilo que eu desejo, seja direta ou indiretamente. Então, quando tem discussões nos grupos de magia do caos, alguém fala assim, não, isso vai depender do seu paradigma, no final das contas, isso quer dizer que isso vai depender da sua crença, daquilo que você acredita. Muitas vezes a gente nem tem isso de uma forma tão clara na nossa mente. As pessoas ficam em dúvida, né? Como assim isso depende do meu paradigma? Como assim depende da minha crença? Porque geralmente as pessoas não têm essa ideia de que existem vários paradigmas, de que existem várias formas de ver o mundo, de que existem várias perspectivas. Elas acham que o mundo e o universo funcionam só daquela forma que elas veem. Essa é uma limitação assim, muito louca que acontece na maioria dos seres humanos, principalmente no meio religioso. Porque a pessoa confunde o seu próprio paradigma com a realidade, como se aquele conjunto de crenças realmente explicasse o funcionamento de todo o universo. E não é assim. Na verdade, não sabemos, não fazemos a mínima ideia, né, de como funciona. A gente só tem vislumbres. E por isso que falamos sobre qual que é a crença e não qual que é a certeza. Não, o universo funciona assim, não. É muito difícil você ver alguém falando que a magia funciona dessa forma porque sim. Então na magia do caos você não vai ver as pessoas falando nada assim com absoluta certeza. Ah não, mas que o universo funciona assim. Ah não, que isso tem que ser feito dessa ou daquela forma. Se você vê alguém falando assim, você pode saber, você pode dar 2 passos para trás. Porque quem se baseia em certezas absolutas é porque ele está defendendo uma crença própria. No final das contas a gente tem vislumbres, teorias, chutes, né, de como a realidade funciona, baseado em todo conhecimento que a gente tem. Agora, falar sobre certezas é muito complexo. Então, se eu fosse colocar que existe um paradigma da magia do caos, eu colocaria apenas que a magia do caos ela é empirista. O empirismo é um conceito da filosofia que considera que a única forma da gente obter conhecimento real é através da prática, da experiência, de você ir lá e fazer. Então, talvez esse seja o único paradigma assim, que a gente pode considerar como paradigma da filosofia da magia do caos, que é o empirismo. Você pode ignorar qualquer teoria, qualquer crença, ou utilizar qualquer teoria ou qualquer crença, mas o que importa é você fazer na prática, experimentar. Então quando alguém pergunta assim, ah não, mas os servos astrais funcionam? Qual que é a minha resposta? Você vai lá, ativa e testa. Se funcionar, é porque funcionou. Se não funcionar, é porque não funcionou. Pra você. Não adianta ficar projetando as coisas também. Ah não, os servos astrais não funcionaram porque não funcionou pra mim. Mas não funcionou pra você, o problema é seu, velho.
Tá funcionando para um tanto de gente aí o tempo todo. Aí você vai e fala que não é real porque não funcionou para você? Não, aí é uma questão sua. Ou então fala que, não, que determinado ritual ele é extremamente poderoso, porque eu fiz e aconteceu X e X e Y. Qualquer uma pessoa que fizer vai acontecer, vai ter esse resultado. Não, também não sabemos. O fato é que se você não fizer, não colocar em prática, você nunca vai saber a realidade daquilo. Então, dentro da magia do caos, o principal subparadigma que existe, né, a principal filosofia dela é o empirismo. Você tem que ir lá e testar. Você testa, anota o resultado. Se não deu certo, ok. Se deu certo, ok. O que importa é você fazer. A crença, ela continua sendo importante nesse caso? Sim, claro. Mas mais importante do que a crença é a prática. Acaba que também isso se torna até um obstáculo, né, para quem vai começar com magia do caos. Porque as pessoas estão acostumadas a pegarem receitas prontas, né? Quando você é condicionado numa religião específica, eles te dão uma receitinha de bolo, o livro que você tem que ler, o que você tem que fazer, como você tem que pedir, rezar, orar, etc. Ou o seu sistema mágico, que em geral ele vai te dar todo um caminho para seguir. Você tem que fazer essa prática, você tem que entender isso e aquilo. Já na magia do caos, como o paradigma é muito abrangente, você pode utilizar qualquer uma das suas crenças, qualquer uma do seu paradigma para fazer acontecer. Mas você tem que ir lá e fazer acontecer, tem que colocar em prática, tem que fazer o experimento. Essa que é a parte importante. Então as pessoas perguntam, mas como que eu faço isso? E você responde, mas como você quiser, como você intuir, de qualquer forma que você quiser. Aí elas ficam com medo, tipo assim, você não dá uma receita de bolo pra elas, elas ficam assim, não, mas como assim, gente? Oh, meu Deus do céu, eu morri. Principalmente quem não veio do ocultismo, né, fica muito perdido. Tipo, nossa, mas como que eu faço motivação, gente? Eu me explica passo a passo. Cara, você pode fazer assim, de infinitas formas. Mas me explica uma, me fala uma pelo menos, eu não sei nenhuma. Sim, todo mundo sabe várias formas de fazer magia, só que nem se dá conta delas. Por exemplo, a oração, né, você rezar, é uma forma de magia. Você conversar com uma entidade é uma forma de magia. Você observar um símbolo ou uma representação de uma entidade é uma forma de magia. Então assim, dá para continuar essa lista para sempre, porque existem infinitas formas de você fazer magia. Mas a insegurança da pessoa, né, principalmente de quem não é ocultista e cai na magia do caos, é que ela quer fazer algo certo. O certo, né, é o que funciona. Só isso. E para você saber se funciona ou não, você tem que fazer. Claro que eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, né, sobre os obstáculos da crença e tudo mais em algum momento. Mas estamos falando por enquanto de paradigmas. Primeira coisa é conheça o seu paradigma. Se você foi condicionado dentro de uma religião, conheça o paradigma dessa religião. Quais são as crenças que você tem de funcionamento do mundo, se você acredita ou não nisso ou naquilo. O que te limita, o que te liberta. Geralmente existem mais crenças que limitam, né, dentro de absolutamente qualquer religião. Então é importante saber quais dessas crenças que te limitam para também poder se libertar delas. Quando eu comecei, por exemplo, a estudar magia, era um paradigma mental. Isso parecia muito com o que é conhecido hoje como a lei da atração. Na época era chamado de poder da mente. Então veio para mim esse paradigma mental. E ele não tinha nada a ver com o paradigma religioso pelo qual eu fui criado. Então foi bem complicado me desvincular das crenças limitantes do pensamento religioso do qual eu fui condicionado e me jogar completamente dentro desse outro paradigma. Eu lembro muito que
No começo eu deitava na cama e já começava a rezar. Era uma coisa tão automática, que eu nem pensava. Era deitar e rezar. E obviamente aquilo dali servia de kit nada, era só um condicionamento vazio. Então, para descondicionar isso foi complicado. Para descondicionar os medos também foi complicado. Afinal, o medo de inferno é um dos medos mais complexos de você sair, né? Nossa, se você fizer isso ou fizer aquilo, ou não fizer alguma coisa, você vai queimar o fogo do inferno para da sua eternidade. É muito complexo você deixar para lá esses paradigmas dos quais você foi condicionado desde pequeno. Mas muitas vezes é essencial que a gente deixe eles para lá. Às vezes a gente só consegue realmente evoluir, mesmo dentro da magia, quando a gente deixa paradigmas antigos de lado. Então, assim, na minha transição, né, entre o paradigma sobrenatural para o paradigma mental, precisei de gastar uma energia mesmo nisso. Não foi algo que era natural, eu tinha que fazer acontecer. E a partir daí foi empirismo puro, teste, mente, controle. O que eu quero dizer com essa questão é que a gente tem que conhecer o nosso paradigma. A gente principalmente conhecer os limites dos nossos paradigmas, né? Do nosso paradigma, como esse paradigma age na nossa mente, pode ser uma limitação para a nossa magia, porque a nossa crença, ela tem um poder muito grande e ela pode ser uma ferramenta para a gente conseguir aquilo que a gente quer, mas também ela pode ser um obstáculo. Por isso que se fala muito de crenças limitantes e crenças libertadoras. A nossa crença é muito forte. Então, às vezes, se a gente está com um paradigma em que as crenças são muito mais limitantes, a gente fica tropeçando na magia o tempo todo, a gente não consegue fazer as coisas acontecer. Então, a gente tem que se libertar delas, libertar dessas crenças que são limitantes. A ideia é criar um paradigma que seja mais positivo, que seja mais aberto. Então, conheça o seu paradigma. Saiba que ele não é uma representação da realidade, mas sim uma crença que você tem de como a realidade funciona. Separe dentro do seu próprio paradigma quais são as partes deles que te limitam e as partes que te libertam. E obviamente foque nas partes que te libertam. Mas o principal é, vai lá, faz acontecer. Faz alguma coisa. Testa. Se joga. E não tenha medo de errar. Vai lá, siga a sua intuição e faça. Conheça seu paradigma. Mude seu paradigma. Observe o mundo através de outros paradigmas. Entenda como funcionam os outros paradigmas. Seja ilimitado em vez de se limitar. Portanto, é isso, lindos e lindas do meu coração. Agradecido por vocês terem assistido e até a próxima.